Sejam todos bem-vindos ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E no vídeo de hoje eu quero começar pela introdução à lição do quarto trimestre da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então é uma lição da Assembleia de Deus, e a terceira lição tem como título o corpo e as consequências do pecado, Antropologia bíblica, dialogando agora com a amatiologia. E eu quero abordar aqui apenas a introdução, Se você tiver com a sua lição, você vai ver que ali dentro da lição nós temos a introdução, e aí curtinha a introdução, E muitas vezes você lê e você diz, beleza, e aí o que tudo isso significa, ou como é que nós poderíamos desmiuçar o que está escrito nessa pequena e breve introdução. Então eu quero começar aqui só pela introdução, Abordar logo na introdução, o que a lição, o que vai se tratar na lição, nessa terceira lição, Terceira lição do quarto trimestre, o corpo e as consequências do pecado. Então vamos desmiuçar aqui, A primeira coisa aqui que você vai ver é quais foram os efeitos do pecado na criação humana, na criação em si como um todo, Tanto no homem como na natureza, como no mundo como um todo. E nesse caso aí você vai ver que os efeitos do pecado na criação, você começa pela abrangência dos efeitos, E o pecado, os efeitos do pecado vai afetar toda a criação, Então toda a criação vai ser afetada pelos efeitos do pecado, e como consequência universal, no caso, houve uma consequência, universal, consequências universais sobre o mundo como um todo. Nesse mundo se encontra o ser humano, Vai gerar, então, dentro dos efeitos do pecado na criação, vai gerar as consequências que são desordem, Então vai haver uma desordem, vai entrar o sofrimento. Dos grandes questionamentos o porquê do sofrimento, onde está Deus diante do sofrimento, e esse sofrimento ele vai ser gerado, como um efeito do pecado na criação, nesse caso no ser humano, Dentro da amatiologia, a amatiologia reformada, depravação total, O pecado afetou, além do mundo como um todo, afetou o ser humano em toda a sua integralidade, todos os sentimentos, as emoções, as atitudes, o comportamento, sua vida espiritual, que é o que nós vamos ver aqui ainda nessa introdução. Então, o efeito do pecado, dentro dessa compreensão, a abrangência dos efeitos afetou toda a criação, e como consequência gerou desordem, gerou sofrimento e gerou corrupção, Você vai ver bem claro isso, a corrupção na humanidade, no capítulo 6 de Gênesis, logo no comecinho da Bíblia, no Antigo Testamento. E outra consequência que o pecado trouxe vai ser a separação espiritual do homem, Então, de imediato após o pecado, você vai ver uma ruptura do homem para com Deus, quer dizer, da comunhão que ele tinha com Deus, essa comunhão vai ser quebrada, Vai haver uma ruptura, essa ruptura espiritual do homem para com Deus, Que vai ser a sua separação espiritual de Deus. E em Efésios 2:1, Paulo vai dizer que Deus ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então há essa ruptura, Essa separação espiritual do homem para com Deus, Traz efeitos na criação e a sua amplitude, e
O segundo ponto é a separação espiritual do homem, né? Nessa ruptura imediata para com Deus, né? Que seria a sua separação espiritual. E os sinais você vai ver de forma bem clara, já de forma imediata, nos sinais dessa separação, que vai ser, o homem não tinha, mas aí ele vai passar a ter senso de culpa, né? Medo, e inclusive ele vai buscar, ele vai tentar inclusive se esconder de Deus, da presença divina. Você vai ver isso logo na queda, né? O texto que vai dar o marco zero, poderíamos dizer assim, o marco zero da queda do homem vai ser no livro de Gênesis, né? No capítulo 3, do versículo 6 até o 10, né? Vou ler aqui para vocês, só para situar, né? Para situar essa separação espiritual do homem, como ela se deu, e nesse caso aqui os sinais, né? Que foi senso de culpa, medo e tentativa de se esconder. Vamos lá, Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, né? Lembrando que Deus havia dito que não poderiam comer dessa árvore, né? Poderiam comer de todas as árvores que se encontravam ali no jardim. No entanto, essa árvore aqui em específico não deveria, o homem não deveria comer, porque trouxe exatamente as consequências anteriores que eu citei, né? E nesse caso aqui em específico, essa separação espiritual, né? Do homem para com Deus, né? Ou essa ruptura com Deus por desobediência. Para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Antes isso não acontecia. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então aqui nós vemos ele se escondendo, né? Tomando a atitude de se esconder, teve medo, né? E compreendeu ali, no versículo 7, compreendeu ali, perceberam que estavam nus, o que não acontecia antes, né? Então houve aqui uma modificação, né? Essa ruptura de pureza espiritual que eles tinham, e agora dá-se início a essa separação do homem para com Deus, né? E um outro ponto, né? Então, ruptura espiritual para com Deus, essa intimidade, a comunhão foi quebrada para com Deus pela desobediência, pelo fato deles terem dado ouvido à serpente e comido do fruto proibido, do qual Deus disse que não deveriam comer. E aí vai ter um outro ponto, que vai ser a entrada então da morte física, né? Eles vão passar a morrer fisicamente, né? E a morte também vai ser uma consequência exatamente do pecado, né? E aí nós temos inclusive o primeiro registro, a primeira morte registrada, que foi inclusive o próprio irmão Caim, né? O irmão de Abel. Caim vai matar o seu próprio irmão, né? Vai matar Abel. Você vai ver isso exatamente no capítulo seguinte, né? O capítulo 3 vai narrar a queda do homem. No capítulo 4 já vamos ter o primeiro homicídio, e vai ser uma progressão de acontecimentos como efeito, né? Como consequências do pecado, da desobediência do homem, ali tendo o ápice ali no capítulo 11, quando os homens ali tentam construir a Torre de Babel, né? E ali vai ser a divisão das línguas. Então, assim, é uma progressão. No capítulo 6, a maldade se espalha, né? Deus ali convoca
Noé para construir a arca, né, para ali eliminar aquela população pecaminosa, né? E aqui no capítulo 4 nós vamos ter o primeiro homicídio, né? Um irmão matando o outro. O versículo 8 diz: contudo, propôs Caim a seu irmão Abel, saiamos, vamos ao campo, né? Convite. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. E aqui nós temos, então, o primeiro homicídio, né, dentro desse ponto da entrada da morte. E aqui nós vemos que a primeira morte já foi com um homicídio. E aí também tem os impactos, ainda dentro da introdução, nós temos os impactos, né, do pecado no corpo humano, né? Nós já vimos, o pecado afetou de forma universal a criação de Deus. O pecado ele afetou a vida espiritual do homem para com Deus. Houve uma ruptura dessa comunhão, né, do homem para com Deus. E o pecado também trouxe impactos no corpo humano, né? E as consequências que você vai observar de uma forma clara no seu dia a dia, no seu cotidiano, é que o pecado ele vai trazer, as pessoas vão ficarem doentes, né? Nós vimos o primeiro homicídio, a primeira morte em decorrência de homicídio, mas as pessoas vão morrer, né? Esses impactos diretos no corpo humano, as pessoas vão morrerem de uma forma através das enfermidades, né? Então vai entrar as enfermidades e o homem vai ser afetado por essas enfermidades, né? Há também outros impactos, a dor, o homem vai passar a ter dor, né? Um corte, né? Um machucado, enfermidades virais, bacterianas, tudo isso vai ser, o homem vai ser afetado, né? E vai vir a dores físicas, dores emocionais, né? O envelhecimento, né? O homem vai passar a envelhecer, vai ser natural para o homem agora caminhar. Ele nasce caminhando para a morte, né? Passando por enfermidades, passando por dor, né? Passando por esse envelhecimento que agora vai ser natural e como consequência final a morte, né? O homem vai morrer, e isso ainda são os impactos do pecado sobre o corpo humano. Um outro ponto vai ser também o homem como um ser integral, formado de uma parte material e uma parte imaterial, na compreensão assembleiana, corpo, alma e espírito, né? Cada um tem a sua característica, né? Dentro da compreensão, dentro da teologia reformada, em sua maioria dicotomia, então alma e espírito como sendo, estamos falando da mesma parte imaterial do homem. E aqui vai haver uma desconexão dentro dessa compreensão ainda das consequências do pecado. Vai haver uma desconexão entre a parte material e a parte imaterial. Então o pecado ele vai afetar, aqui nesse ponto, vai afetar a harmonia original, né, da criação de Deus entre corpo e alma e espírito. Havia uma sincronia ali em agradar a Deus, em glorificar a Deus, né, em ter comunhão com Deus, em viver uma vida que agrada a Deus. E isso vai ser rompido ao ponto de, mesmo depois da convenção, né, depois do homem aceitar Jesus como o seu Salvador, mesmo assim ainda vai existir essa luta, né, essa luta entre a sua natureza pecaminosa, né, e a sua natureza regenerada, né? Vai haver essa dualidade. O homem foi regenerado, ele consegue ter uma vida de comunhão com Deus agora, a partir do momento que ele é convencido através do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, sempre vai haver essa inclinação ainda, essa luta entre o domínio sobre si, né?
entre ter uma comunhão com Deus, né, e ao mesmo tempo o pecado que ainda não vai ser eliminado totalmente. Um cristão, ele ainda continua pecando. No entanto, agora ele tem um Espírito Santo de Deus, né, que o capacita, né, a lutar contra o pecado, a viver uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, né? O que antes da regeneração, antes do novo nascimento, a inclinação dele é direta somente para pecar. A vontade dele é pecar, a vontade dele é viver uma vida, é olhar para Deus como seu inimigo. Quando aceita Jesus, ele passa a ver Deus como seu pai, né? E aí ele passa a amar a Deus, né? E aí ele vai ser influenciado agora, sobre ele vai ter a influência do Espírito Santo, o que antes a influência dele era somente pelo pecado. Mas vai haver, inclusive Paulo trabalha bem isso no capítulo 7 de Romanos, caso não esteja enganado, o capítulo 7, né? Aquilo que eu quero fazer eu não faço, essa dualidade, essa desarmonia foi causada também em consequência da queda. Então, para a gente resumir, né? Resumir tudo que a gente viu, e nesse caso aqui a gente está falando só da introdução da lição, nem entrei nos tópicos. Vou até apresentar para vocês aqui qual é os tópicos, o primeiro tópico e os subtópicos. E aí a gente vai trabalhar cada um deles parte por parte. Primeiro, o efeito do pecado na criação, né? Nós temos a sua abrangência, afetou toda a criação, e as consequências, né? Desordem, sofrimento, corrupção. A separação espiritual do homem para com Deus, nós vimos em Gênesis no capítulo 3. A questão da morte física, o homem vai passar a morrer. Nós já temos a primeira morte registrada no capítulo 4 de Gênesis. Os impactos do pecado sobre o corpo humano, degeneração até a morte, né? E essa desconexão espiritual do homem para com Deus, nesse caso aí, vai haver o homem pode tentar buscar Deus, mas a sua inclinação vai ser sempre voltado para o pecado. Isso, né, em decorrência, né, ainda como consequências do pecado. A lição, ela aborda no seu primeiro tópico, ela tem como o título do primeiro tópico, da perfeição à morte. E aí o subtópico é a certificação divina, pecado e dor, e velhice, autenticidade e gratidão. Então esses são os três tópicos, os três subtópicos do primeiro tópico com relação da perfeição à morte. Então é isso, né? Vamos parar por aqui e na sequência a gente vai falar sobre o primeiro subtópico do primeiro tópico, a certificação divina. É isso e até o próximo vídeo.